paz do Senhor, Zinete. A paz do Senhor, querida, obrigada. Cheguei da igreja agora, estou quase sem voz, mas eu estou aqui louvando ao Senhor para alegrar a minha alma e alegrar também a sua. Sob as asas de Deus descansarei, ainda que é noite, confiando estou, sob suas asas acho abrigo. Fui redimido, de Cristo eu sou. A paz do Senhor, querida. Deu para ouvir esse hino? Deu para entender? Sob as asas de Deus, descansando, ainda que é noite, confiando estou, sob suas asas me acho abrigado.
Fui redimido de Cristo. Eu sou. Descansarei, descansarei, sob asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Amém? Glória a Jesus. Graças a Deus, porque você está aí. Eu cheguei da igreja e ouvi lá o pregador falando sobre o Salmo 131, salmo escrito pelo rei Davi. Mas eu gosto muito do hino também, Grato a Ti. Querida, quanto tempo, como vai você? Minha filha do coração, sua mãezinha tá aqui, muito rouca, quase sem voz. Mais grato a Ti, mais grato a Deus, mais grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Devemos agradecer a Deus pelas bênçãos. Nós pedimos tantas coisas a Deus, mas também precisamos agradecer por tudo que Ele tem feito por nós. Grandes bênçãos Deus tem derramado sobre a nossa vida. Os dias são difíceis, mas nós temos que confiar que para Deus nada é impossível. Então,
Vamos deixar tudo no altar do Senhor, descansar nele. Eu achei muito maravilhoso o Salmo, que foi a mensagem na igreja agora à noite, não foi sobre o Salmo 131, mas o pregador citou o Salmo 131, que é um salmo escrito pelo rei Davi. O título dele diz assim: A humildade do salmista. Tem apenas 3 versículos esse salmo. Diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Então, quem está falando essas palavras aqui, quem falou foi o rei Davi. E ele está dizendo para Deus: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. Olha, ele era o rei, mas ele estava aqui humildemente dizendo para Deus que ele não estava desejando coisas muito altas, que ele não estava elevando o coração dele para coisas que ultrapassasse o seu desejo. Ele estava pensando em coisas mais simples, nem os olhos dele ele não elevava. Então, eu entendi aqui nesse salmo algo muito interessante, que o versículo 2 diz assim: de certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Foi a parte desse versículo 2 que eu me prendi. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Então ele estava dizendo aqui que ele estava precisando de falar para a alma dele sossegar, se acalmar. O que é uma criança desmamada? Quem é mãe, né, que amamentou seu filho, sabe que quando vai tirando o peito do neném, do filho, ele sente falta, ele quer, ele chora. Mas o rei está dizendo aqui: como uma criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então ele mesmo responde para ele que mesmo que a alma dele estava desassossegada, desinquieta, ele estava dizendo: sossega minha alma. E o Senhor está falando para mim e para você nesta noite: sossega a tua alma, se aquete. Ah, irmã Neuza, dona Neuza, como você me chama? A Tânia me chama de mãezinha. Ah, filhinha, aquieta sua alma. Luzinete, aquieta sua alma. O rei Davi também se encontrou nessa situação, em que ele estava como uma criança quando está desmamada pela mãe. Eu acredito que ele estava em choro, em prantos, em angústia. Mas ele entendeu que ele precisava confiar em Deus. Ele entendeu que ele precisava de quietude. É o que eu e você precisamos agora: nos aquietarmos, sossegar a nossa alma, esperar no Senhor, acreditar que o nosso problema, Deus tem solução. A nossa preocupação, eu tenho uma preocupação. Eu acredito que você também tem alguma preocupação. Eu tenho um desejo. Eu acredito que você deve ter também alguns desejos. Mas há momentos que parece que aquilo está tão difícil de nós alcançarmos. Mas o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Quantas coisas nós já almejamos, esperamos com paciência e nós alcançamos, nós conseguimos. Deus colocou em nossas mãos.
Deus nos deu. Mas há coisas que nós ainda estamos esperando, estamos aguardando. O Salmo 42, que é de autoria dos filhos de Corá, eu gosto muito desse salmo. Se você tiver a sua Bíblia aí, confere na sua Bíblia o que está escrito. Diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas. O cervo era um animal que corria muito, muito veloz. E ele corria em busca do cheiro das águas, ele sentia o cheiro das águas e ele ia ao encontro das águas. Então o salmista, aqui ele faz uma comparação. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Que coisa linda quando nós, mesmo em meio ao deserto, a nossa alma busca Deus, suspira por Deus, deseja Deus, confia em Deus. Será que nós estamos agindo dessa maneira? Estamos confiando no Senhor, estamos descansando a nossa alma no Senhor. A inquietação traz uma angústia, e essa angústia nos faz muito mal. Então, quando nós entendemos que Deus tem o controle de todas as coisas, que nada acontece além da nossa força, além da nossa capacidade, nada acontece além daquilo que nós suportamos, porque o nosso Deus, Ele vela pela nossa alma. O nosso Deus, Ele nos ama. E Ele sabe a dor que nós... Tadeu Barreto assistindo, amém, glória a Deus. A nossa alma chora. Às vezes nós estamos desinquietos. Mas é preciso que neste momento, quando você se encontrar nessa circunstância, nessa situação de falta de quietude, a melhor coisa é dobrar os joelhos e falar com Deus. Senhor, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu estou me sentindo abatido, a minha alma está desinquieta. Aquieta minha alma, sossega minha alma, Senhor. Eu não estou me controlando. O salmista no Salmo 131, como foi falado hoje à noite na igreja, ele diz: sossega minha alma. Ele estava se sentindo como uma criança desmamada, uma criança sentindo falta do peito da mãe, da amamentação, do leite. Mas ele escolheu confiar em Deus. Ele disse: eu não estou desejando coisas muito altas, eu não estou desejando coisas grandes, além do que o Senhor queira me dar. Eu quero o meu limite. Então nós não precisamos de muito. Ouvi o pregador dizendo hoje, nós precisamos do suficiente para vivermos, do pão de cada dia. E às vezes a gente quer uma padaria dentro de casa. Às vezes a gente quer um supermercado. Não precisa. Basta o pão de cada dia. E esse de cada dia Deus tem nos dado. Então, esse Salmo 42, eu gosto muito desse Salmo, porque os filhos de Corá deveriam estar passando por momentos de talvez angústia, ansiedade. Os filhos de Corá assistiram quando seus pais, lá no deserto, se levantaram contra Moisés. E ali Moisés pediu a Deus que punisse aquele povo com uma punição diferente, para que eles reconhecessem que ele, Moisés, tinha intimidade com Deus e que Deus ouvia a oração de Moisés. Então, os filhos de Corá viram quando a terra se abriu e os seus pais caíram vivos dentro da terra. Não só os pais dos filhos de somente os filhos de Corá, mas muitos, todos aqueles que se voltaram contra Moisés, que fizeram um conflito ali no deserto. Eles quiseram competir com Moisés. Eles não estavam aceitando as ordens de Moisés. Moisés recebia de Deus para transmitir para o povo. Mas o povo se rebelou contra Moisés. Meus amados, rebelião, divisão, desobediência, conflito não vem de Deus. Isso vem do diabo.
de Satanás, porque é ele que veio para dividir, para matar, roubar e destruir. Se eu conseguir abrir aqui a Bíblia, eu vou parar no Salmo 42 e vou voltar no Salmo 42. Eu estou quase sem voz, mas eu ainda estou falando. Enquanto eu falo alguma coisa, eu vou aqui ler no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quando alguém se levanta para dividir, para promover conflitos, estas pessoas, elas não estão na presença do Senhor. Elas estão dando lugar a Satanás. Então, os filhos de Corá, voltando ao Salmo 42, eles assistiram quando a terra se abriu e engoliu aquele povo todo vivo, aqueles rebeldes, os desobedientes, os que se levantaram contra Moisés. E agora eles escrevem aqui o Salmo 42. Eu gostaria que você que está assistindo, não sei quantas pessoas estão na live, porque tem muito tempo que eu não estou fazendo live, eu não ando muito bem com a minha voz, você está vendo, eu tenho ido pouco à igreja, eu estou com uma tosse muito enjoada que não é Covid, então estou evitando o sereno da noite, mas eu fui à igreja hoje no culto à noite, graças a Deus. Eu vou continuar aqui lendo o Salmo 42, então voltando, eu gostei muito quando o pregador falou no Salmo 131, onde Davi diz, sossega minha alma. Eu ali falei com o Senhor, Senhor, sossega minha alma, aquieta minha alma. Senhor, me dá quietude, eu quero ter paz. Eu não quero que a ansiedade, a preocupação domine o meu ser. Eu quero que o Senhor me dê paz, quietude, acalma, aquieta, sossega minha alma. Falei muito com Deus hoje ali na igreja. E eu vim para casa com a minha alma sossegada. Glória a Deus por isso. Você está pedindo isso a Deus? Quietude? Está pedindo que Deus sossega a tua alma? Escuta aqui o que o salmista disse, o que os filhos de Corá disseram no Salmo 42. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Amados, nós estamos perguntando isso para Deus, Senhor, quando vai acontecer o arrebatamento da igreja? Quando nós vamos sair deste mundo tão atribulado, este mundo com tantos conflitos, com tanta maldade, como foi pregado ali hoje também, sobre as pessoas do mal, que promovem o mal, que até matam e depois ainda querem contar como vantagem que fizeram tantas maldades. Nós pedimos misericórdia a Deus. Nós queremos fazer o bem, queremos amar o próximo, nós queremos ter uma vida de paz com Deus e com os nossos irmãos, com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de faculdade. Nós queremos paz. Quem tem Deus tem paz. Quem não tem Deus vive em conflito, em guerra, em briga, competição, inveja, ciúme, traição, mentira, arrogância. Tudo isso quem não tem Deus. Mas nós temos Deus na nossa vida. Então nós temos paz uns com os outros. Nós temos paz com Deus. Nós temos comunhão com Deus. E essa comunhão faz a nossa alma sossegar. Faz a nossa alma ter paz, ter esperança. Que o que nós estamos passando hoje, vivendo hoje, Deus dará uma saída para mim e para você. Às vezes, já falei no início, nos encontramos em situações que parece que não vai ter jeito. A gente vê assim, parece que tudo fechado diante de nós. Parece que tem um muro de Jericó. Olha, mas a muralha de Jericó caiu por terra. Deus manda te dizer nesta noite, essa muralha que tem impedido você olhar o outro lado, essa muralha que tem impedido você atingir os seus objetivos,
Deus diz para você nesta noite, o povo de Israel já vinha de uma caminhada de 40 anos no deserto. E Deus falou para Josué que eles tinham que rodear aquelas muralhas de Jericó durante 6 dias. Eles tinham que dar uma volta em silêncio naquelas muralhas. Mas parou por aí, Deusa? Com 6 dias? Não. No 7º dia, eles tinham que dar 7 voltas naquelas muralhas. Amados, às vezes nós já estamos tão cansados. Parece que nossas forças já se foram. Parece que já esgotou a nossa paciência. Parece que já esgotou a nossa esperança. Mas Deus está nos dizendo nessa noite, ainda faltam algumas voltas para você dar nessa muralha. Mas essa muralha vai ruir, vai cair por terra. Essa muralha que te traz preocupação, essa muralha que te desinquieta, essa muralha que te impede você ver o outro lado. Confie em Deus, que essa muralha vai cair por terra. Na 7ª volta, você vai começar vai ver ruir todos esses impedimentos e vão cair por terra. Essa é a fé que Israel rodeou as muralhas de Jericó. Nós estamos também rodeando muralhas, mas eu acredito que nesta noite, esta palavra está falando no profundo da sua alma. Peça ao Senhor, como o rei Davi pediu no Salmo 131, sossega minha alma. Eu pedi muito isso a Deus hoje. Senhor, enxuga minha lágrima, cura a minha dor, tira a minha tristeza, cura a saudade, aquieta minha alma. Senhor, eu não posso negar que existe uma tristeza na minha alma, sim, existe uma saudade. Mas eu pedi ao Senhor hoje, Senhor, aquieta minha alma, sossega minha alma. O Senhor nos conforta, Ele nos consola. Então, continuando aqui no Salmo 42, que o salmista diz, as minhas lágrimas, eu nem estava lembrando que tem esse versículo aqui, logo a seguir. Interessante que eu estou falando de choro, né? E como eu estou lendo o Salmo 42, os filhos de Corá escreveram aqui, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Meus amados, às vezes a gente quer dar uma de forte e achar que por termos um Deus onipotente, onisciente, onipresente, que nos ama, que nos abraça, temos o Espírito Santo Consolador, tem Jesus que nos mostra o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Às vezes nós achamos que nós não temos o direito de chorar. Temos sim, temos o direito de chorar. Aqui os filhos de Corá estão dizendo, as minhas lágrimas servem de mantimento, de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Então, às vezes as pessoas podem pensar isso de nós. Mas ela não é uma crente? Ele não é um servo de Deus? Ele não anda cantando, pregando, com a Bíblia na mão? A família é crente, ela não é crente, ela não é uma serva de Deus? Então não podemos chorar? Sim, nós sentimos angústia. Jesus sentiu angústia. Jesus chorou. Por que nós não vamos sentir angústia e chorar? Mas nós temos que buscar conforto em Deus, consolo, força, graça, para nós continuarmos, seguirmos em frente, até chegarmos às mansões celestiais. Então, ele diz aqui no versículo 4, quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma. Derrame a sua alma diante do Senhor.
Ele é o único que pode te confortar, te consolar, te abraçar, te amar com amor puro, sincero, sem interesse, sem fingimento. Tem amor fingido, tem amor interesseiro, tem amor traiçoeiro. Como pode isso, irmã Neuza? Sim, as pessoas nos amam, mas também nos traem. Mentem para nós, nos enganam. Porque não é um amor sincero, um amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele é puro, ele é sofredor, ele tudo sofre, ele tudo suporta, ele tudo crê. O amor verdadeiro, não o amor fingido. O salmista diz aqui: quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Então eles estavam diante de uma multidão que estava festejando, mas eles, os filhos de Corá, estavam por algum motivo derramando as suas lágrimas. Quando nós choramos, só Deus sabe o porquê que nós estamos chorando. Ele conhece a nossa dor. Mas o homem imagina, desconfia, julga. Deus não julga, Deus conhece a sua dor. Deus sabe por que você chora. E Ele enxuga a sua lágrima, como Ele enxuga a minha. Ele enxuga a nossa lágrima. Hoje ouvimos também o hino na igreja. Lá na glória, onde as ruas são de ouro e de cristais, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nesse mundo, nós teremos dias de risos e dia de choro. É normal. Nós não podemos perder a fé em Jesus Cristo. Nós não podemos perder a confiança em Deus. Deixar que o desespero, que a dor, que o choro, que a tristeza seja maior do que a nossa fé em Jesus Cristo. Então o salmista diz aqui, no versículo 5, do Salmo 42, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Ele mesmo responde para sua alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Diga isto para a sua alma nesta noite: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então a melhor coisa que eu e você podemos fazer é, diante da adversidade, diante do problema, diante da angústia, é esperar em Deus, é acreditar que Deus tem a solução. Pode não ser igualzinho, do jeitinho que nós queremos, mas Deus tem o melhor para mim e para você. Saiba disso. Agora, é preciso uma coisa: estar em obediência com a palavra de Deus. Precisa obedecer essa palavra. Não é de qualquer maneira, não. Muitos pensam que por Deus ser amor, Deus ser longânimo, misericordioso, que Ele passa a mão na nossa cabeça, nos nossos pecados. Ele perdoa, mas Ele não consente o pecado. Então, para nós alcançarmos de Deus a resposta, nós precisamos estar vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então o salmista diz: espera em Deus, minha alma, pois ainda louvarei. Ó meu Deus, o versículo 6, dentro de mim a minha alma está abatida. Amados, o salmista está sendo sincero aqui. Nós não podemos viver a vida inteira com falsidade, dizendo que está tudo às mil maravilhas 24 horas. Não! Nós temos dias de abatimento, dia de tristeza, dia de choro.
dias em que nós verdadeiramente nos sentimos tão pequenos, tão num cantinho, parece que isolados, abandonados. Mas quando você se sentir assim, saiba que você não está isolado, abandonado por Deus. Deus está olhando por você, Ele está velando pela sua alma, Ele está contemplando a sua dor, a sua ansiedade, a sua angústia. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E ele diz aqui, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Você sabe o que é catadupas? São quedas grandiosas de cachoeiras. Você imagina uma cachoeira, uma grande queda de cachoeira, o volume de água que tem, o perigo que é, o barulho que uma cachoeira faz. E o salmista estava dizendo isso, que ele sentia como se tivesse as catadupas, as ondas, passando sobre ele. Meu querido, minha querida, nesta noite, eu estou precisando desta palavra, muito. Tenha certeza disso. Eu não estou falando de boca para fora. Eu estou precisando dessa palavra. Tem horas que parece que todas as ondas vêm sobre nós. Parece que o teto desaba. Parece que o chão foge dos nossos pés. Mas é nesse momento que você mostra a sua fé. É neste momento que eu, Neuza, mostro que eu tenho intimidade com Deus. Que o Espírito Santo Consolador não me abandonou. Que Jesus, Ele está segurando em minhas mãos, em suas mãos. E esta onda tão alta, essas catadupas. Você vê essa palavra no Salmo 42, no versículo 7. Parece que as cachoeiras de água estão todas vindo sobre nós. Mas Deus está nos tomando em seus braços. E Ele está nos protegendo. Ele está nos livrando dessa cachoeira d'água, dessa tempestade, dessas ondas altas que estão vindo sobre nós. O mundo jaz no maligno, mas nós somos protegidos por Deus. Aos anjos do Senhor, Ele dá ordem a nosso respeito. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Neuza, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, Neuza, não será atingida. Glória a Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor com esta palavra? Você está se sentindo confortado, confortada com esta palavra? O versículo 8 diz assim, estou lendo Salmo 42. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. É o que eu estava fazendo aqui no teclado. Eu não estudei música. Quem conhece música, que escuta eu tocar, deve dizer assim, coitada da Neuza, ela corre um risco, e ela não sabe música, e ela vai tocar teclado e ainda vai publicar na internet. Tô nem aí. Eu quero que Deus alega minha alma através do louvor. Eu quero, sob as asas de Deus, me sentir abrigada. Eu quero deixar tudo no altar do Senhor. Eu quero dizer, Senhor, mais grato a Ti, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Então eu vou para o meu teclado aqui, meu humilde teclado, meus dedinhos que são lentos no teclado. Eu não tenho a sabedoria que o músico tem, mas eu me sinto leve quando eu estou tocando aqui. A música soa muito bem dentro da minha alma. E por isso que eu faço isso. Eu corro o risco de ser criticada. É um desafio, mas nós vivemos todos os dias grandes desafios. Você vive o seu e eu vivo o meu. Amém? Então, o versículo 8 diz, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Glória a Deus. Hoje eu ouvi um irmão falando lá na igreja, o evangelista irmão Tadeu,
da mensagem que foi pela manhã na sede. Eu não fui, eu fiquei em casa. Eu não tô podendo sair mesmo. E durante a pregação, aquele pastor pregando, eu aqui chorando dentro da minha sala, eu dobrei o meu joelho diante de Deus. Não estou contando isso por vaidade, não. Eu botei minha boca no pó, eu derramei as minhas lágrimas e falei: Deus, obrigada, Senhor, pelos 30 anos que eu orei pelo meu marido, para ele voltar para Jesus. Obrigada, Senhor, pelos 30 anos que eu tive paciência de esperar no Senhor. Obrigada, Senhor, porque valeu a pena esses 30 anos. Ele foi para os teus braços. Satanás perdeu a batalha. Satanás perdeu. Jesus ganhou. Porque a batalha que Jesus entra, ele entra para vencer, para ganhar. E eu chorava e agradecia a Deus: Senhor, valeu a pena eu procurar santificar a minha vida, valeu a pena eu consagrar a minha vida com jejum e oração, valeu a pena eu esperar 30 anos. Eu vi meu marido no leito se converter, eu ouvi ele confessar a Deus seus pecados, diante de 3 pastores. Pastor Heraldo, que o batizou em 1985. Pastor Rogério, meu genro e sobrinho. E por último, pastor José Maria Noia, nosso presidente. Ele confessar Jesus como seu Salvador. 30 anos orando por ele, para que ele não, quando morresse, não fosse para o inferno. Se ele fosse primeiro do que eu, ou se eu fosse primeiro do que ele. Mas quando ele partisse, que ele partisse salvo. Mas foram 30 anos em oração. Por que 30 anos, meu Deus? Porque foi quando ele se afastou do Senhor. Ele se afastou do Senhor em 88. Nunca mais ele quis ir à igreja. Nunca mais ele quis ler a Bíblia. Nunca mais ele quis ouvir a palavra de Deus. Mas eu orando. Senhor, eu não quero perder meu marido para Satanás. Senhor, salva meu marido. Senhor, o dia que ele partir, que ele parta dessa vida para a eternidade, salvo. E ele disse que partia com o coração dele cheio de amor e que os céus se abriam para o receber. Então, amados, vale a pena renunciar ao pecado, renunciar à carne, renunciar aos desejos da carne. Vale a pena santificar a nossa vida. Foram 30 anos sem cessar eu orando a Deus. E ele partiu salvo. No leito, ele confessou os seus pecados a Jesus. Então, também ouvi lá na igreja hoje a irmã Jo falando sobre Isaac, que orou 20 anos pela sua esposa Rebeca, que era estéril. Verdadeiramente esse texto ele é muito conhecido por mim, eu leio muito ele. Porque diz assim: o Isaac orou constantemente ao Senhor e Deus ouviu a oração de Isaac e Rebeca engravidou. Mas só que muitos esquecem de ler um pouquinho mais à frente, mas ela citou que ele foi com 60 anos que Rebeca deu à luz. Ele tinha 40 quando ele começou a orar por ela. Então foram 20 anos orando. Eu orei 20 anos para Jesus trazer meu filho de volta para a casa do Senhor. 20 anos sem cessar. Senhor, traga meu filho de volta. Senhor, eu quero ver o meu filho em comunhão, tomando a Santa Ceia, participando da Santa Ceia. Hoje meu filho está reconciliado com Deus. Há mais de 2 anos ele voltou para Jesus. Graças a Deus. Então, amados, não desista. O salmista diz aqui: Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Então, ao Deus da sua vida, faça a sua oração, não desista. Deus tem o melhor para você e para mim. Mas nós não podemos desistir da oração. Desistir de permanecer fiel a Deus. Muitos estão desistindo, voltando para trás. Mas não tem
Não compensa. Claro que não compensa voltar atrás. Voltar ao pecado, à prática do pecado. A Bíblia diz que é comparado uma porca que volta ao espojadouro da lama, ou ao cão que volta ao vômito. Assim são aqueles que deixam Jesus e voltam para o mundo, para a prática do pecado. Então não compensa. Compensa perseverar na presença do Senhor, ainda que com lágrimas, ainda que com choro, ainda que com perseguição, ainda que com traição. Tudo isso nós vamos enfrentar e conviver. E o salmista continua: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando de angustiado por causa da opressão do inimigo. Olha a situação que estava aqui esse salmista. Ele estava se sentindo oprimido, perseguido, ele estava angustiado. Coloque essa angústia diante de Deus hoje, para que Deus venha confortar a sua alma, aquietar a sua alma, para que você tenha paz com Cristo. Você não pode permanecer sentindo angústia a vida inteira. Você não pode, nós não podemos permanecer, deixar que a angústia nos domine. Não, isso tem que ser assim, coisa momentânea, passageira. Temos que nos apegar com Deus. Então hoje aqui durante a pregação lá do pastor, ele falando sobre a santidade, que Jesus vem arrebatar uma noiva santa, uma virgem pura, imaculada, sem mancha, sem pecado. Que Jesus não vem arrebatar uma prostituta. Tem muita gente pensando que vai entrar no céu de qualquer maneira. No céu não entra pecado. O céu é lugar de santo. Quem é santo, santifique-se ainda mais. E quem é sujo, suje-se ainda. Quer se sujar, se suje. Quer viver no pecado, viva. Mas aí a eternidade não será nas mansões celestiais com Jesus. Será a eternidade no inferno. É o que a palavra de Deus diz. Então, o salmista está dizendo: porque ando de angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus, Neuza? Meu Deus está comigo. Seu Deus está contigo. Ele está dentro de você. Não se sinta intimidado com esta pergunta que possam te fazer: cadê o seu Deus? Você não é um crente? Você não é uma crente? Você pode dizer: sou crente, acredito em Deus. Sabe como que Sadraque, Mesaque e Abidnego falaram para o rei? O rei queria que ele se curvasse à estátua do rei. Eles disseram: nós não vamos nos curvar. O nosso Deus vai nos livrar. E saiba você, ó rei, nosso Deus nos livrando ou não, nós vamos escolher a fornalha e não vamos nos curvar diante da sua imagem. Nós acreditamos que o nosso Deus vai nos livrar. Se ele não livrar, a gente vai para a fornalha assim mesmo. E com esta palavra de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles entraram na fornalha, lá estava o quarto homem. Lá estava Jesus, que ainda não tinha vindo ao mundo, mas ali estava Jesus. A presença dele estava o quarto homem. O rei viu lá dentro da fornalha. Ele disse: não lançamos 3 dentro da fornalha, mas lá tem 4. E eles passeiam tranquilamente dentro da fornalha. Mas eles não foram jogados atados, amarrados. A fornalha não foi aquecida 7 vezes mais? Tem alguém escrevendo aqui alguma coisa? Se eu tenho medo de mexer na tela e desligar, que já aconteceu isso comigo. A irmã Luciane está assistindo, o irmão Alexandre Moraes, a irmã Jaqueline. Eu tenho medo de mexer aqui e às vezes eu faço isso e acabo desligando o vídeo. E eu entrei aqui só para tocar meus hinos do meu jeitinho e eu estou ministrando a palavra de Deus. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não deram importância àquilo que o rei estava pensando, o que a multidão estava pensando. Ué, eles não são servos do Deus vivo?
Então vamos pegar esses três, eles não querem adorar a imagem, não querem se curvar à imagem que o rei mandou fazer. Vamos arrumar uma solução, vamos torrar eles na fornalha. Olha, vocês vão morrer queimados. Nós vamos aquecer a fornalha 7 vezes mais. Pode aquecer 7, 10, 20, 30 vezes. Quem está com Jesus, a fornalha não queima. Oh, glória a Deus. Quem confia em Deus, entra na fornalha, mas lá o Senhor entra primeiro. E ali dentro da fornalha, a Bíblia diz que os homens que lançaram eles na fornalha, o calor era tanto que aqueles homens que lançaram morreram queimados. Mas eles foram lançados amarrados, atados. Eles não tinham nem como andar. Eles iam já entrar queimando ali dentro. Era assim que eles pensavam. Mas eles se enganaram. O rei, muito admirado de longe, ele começa a olhar a fornalha. Ele está olhando, tem negócio diferente lá. Que negócio é esse? A gente lançou 3. Eram só 3. Mas lá tem 4. Que milagre é esse? É o milagre de Deus na minha e na sua vida. Esta fornalha não pode nos afrontar, não pode nos amedrontar, não pode nos assustar. Eu volto a dizer a você, hoje eu assistindo a mensagem online, porque eu não estou bem, eu estou muito ruim da tosse, da garganta, enfim, fui à noite à igreja porque senti necessidade de ir. Mas eu fiquei assistindo aqui online. E o pastor pregava sobre santidade, que o Senhor venha arrebatar a sua igreja, que venha buscar a noiva virgem. Ele citou a parábola das 10 virgens de Mateus 25. Ele citou o texto que o apóstolo Paulo disse que ele estava se preocupando em preparar a igreja como uma virgem para encontrar com o seu marido, com o seu noivo. E assim nós estamos sendo preparados para encontrar com Jesus, para ter um encontro com o Cordeiro, fazer parte das bodas nas nuvens. Que coisa linda que será, que dia lindo. A Bíblia diz em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, que o arrebatamento da igreja vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Vai ser assim tão rápido, que quem estiver na terra não vai nem, só vai perceber quando um ficar procurando por um, pelo outro. Cadê o fulano, cadê o pastor, cadê a esposa, cadê o filho, cadê o marido, cadê o vizinho? Subiram, desapareceram. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem um irmão? Aquele povo foi embora para Sião. Tem um hino que diz isso, é muito lindo. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo da Bento Lisboa? Onde está aquele povo da Alberto Ferreira, do Leblon? E de tantas outras igrejas. Aquele povo foi para Sião, foi morar com Jesus. Esse dia está chegando. Então o pastor lá no Leblon pregava. Eu aqui ouvindo e eu chorava. Eu dobrava meus joelhos e dizia, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Porque eu orei tantos anos para que meu marido fosse preparado para encontrar com o Senhor. E ali no hospital, quando ele apertou a mão do nosso pastor, José Maria Noia, ele com o abraço todo enfaixado, todo imobilizado, porque ele não podia ficar com o braço livre, para ele não arrancar a sonda nasogástrica. E ali, ele apertou a mão, com a mão amarrada, ele deu a paz do Senhor para o nosso pastor. Ele confessou os seus pecados. Então eu chorava muito, que eu dizia, valeu a pena. 30 anos orando, valeu a pena. Vale a pena, meu amado. Minha amada irmã, vale a pena você orar, buscar o Senhor e confiar que Deus está ouvindo a nossa oração. Então o salmista está aqui dizendo que ele estava passando por um momento de angústia. As lágrimas dele eram de dia e de noite. Ele sofria opressão. O povo perguntava, onde está o teu Deus? O meu Deus está dentro de mim. O seu Deus está dentro de você. Não se sinta afrontado, afrontada, quando te fizerem esta pergunta. Continue como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó meu rei, ainda que me lance na fornalha,
Eu vou confiado no meu Deus. E Ele enviará livramento do céu. E se Ele não enviar, eu vou assim mesmo. Mas Deus ouviu o clamor daqueles 3 homens. Como Daniel, lançado na cova dos leões. Daniel, que prova maior do que essa? Daniel orava 3 vezes ao dia. E por causa disso, ele foi lançado na cova dos leões. O que aconteceu? O que aconteceu com Daniel? De manhã, o rei não dormiu. O rei perdeu o sono. Porque ele amava Daniel. Ele não queria aquilo para Daniel. Mas ele teve que assinar um decreto. Porque já tinha dito antes que ninguém poderia, num período de 30 dias, orar a outro Deus, se não fosse ao Deus minúsculo do rei lá em Babilônia. Mas Daniel, vigiaram ele e ele orava 3 vezes ao dia, com a sua oração direcionada na janela para Jerusalém. Para onde você está direcionando a sua oração? Direciona para Deus. De manhã o rei chega na cova dos leões. Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, porventura, Daniel, o Deus que você serve continuamente te livrou da boca dos leões, Daniel. Que preocupação que o rei estava, de não encontrar nem os ossos de Daniel. E Daniel responde: ó meu rei, vive meu Senhor, ó meu rei, o Deus que eu sirvo continuamente não viu em mim falta alguma, nem contra ti, ó rei, e nem contra o meu Deus. E sabe o que ele fez, rei? Sabe o que Deus fez? Eu vou te falar. Ele enviou o seu anjo, entrou na cova dos leões, fechou a boca dos leões, ó. Fechou a boca dos leões. E ele passou a noite, talvez dormindo, quem sabe, até em cima de um dos leões. Ali estava o anjo do Senhor. Ainda tem gente que duvida da presença do anjo. Tem gente que duvida do poder que Deus dá aos anjos. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde neste caminho. Está escrito em Êxodo capítulo 23. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então, aquele anjo que entrou ali na cova dos leões, que Deus enviou, fechou a boca dos leões. Agora tiram Daniel da cova. E agora sabe o que o rei faz? Ele lança dentro da cova aqueles que lançaram Daniel. E diz a Bíblia que antes que eles chegassem dentro da cova, eles já estavam sendo devorados pelos leões. Mas Daniel, o homem de Deus, o profeta, Deus fecha a boca do leão em seu favor, em meu favor. Se levantam contra nós como leões ferozes, querem nos destruir, querem nos esganar, querem nos sufocar, querem destruir o nosso ministério, querem destruir o nosso casamento, querem destruir a nossa fé, a nossa intimidade com Deus, a nossa confiança. Mas quando nós nos colocamos diante do Senhor, em obediência, nos prostramos diante de Deus, Ele refresca a fornalha, fecha a boca do leão, muralha de Jericó cai por terra, Mar Vermelho se abre, Rio Jordão se abre. Acontece muita coisa. Agora nós passamos por lutas, provações, angústias, perseguições, enquanto estivermos neste mundo. Eu e você. Nem eu estou livre e nem você. Amém? Terminando aqui o Salmo. Versículo 11, ele termina. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém, irmãos? Você que está ouvindo essa palavra, irmã Neuza não fala 10 minutos. Eu não sei quem vai ter paciência de ter ficado até o final. Eu vou publicar esse vídeo ainda no YouTube,
no meu site, neusabaldini.com, e vou compartilhar no Face de novo. Então, muitos ainda vão assistir esta palavra, vão ouvir esta palavra, que Deus está dizendo para mim e para você. Como é que os filhos de Corá estavam dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu hoje chorei na igreja, na hora que cantaram, o Ministério do Louvor cantou aquele hino, Além do Rio Azul. Eu não aguento ouvir esse hino, eu choro muito. Mas eu disse: Senhor, aquieta minha alma, sossega minha alma, Senhor. Como o Salmo 131, como uma criança desmamada, o rei Davi disse: sossega minha alma. E eu digo para você nesta noite, através da palavra de Deus, da preciosa palavra de Deus, acredite que nesta noite você vai ter uma noite de um sono tranquilo, abençoado. A sua alma, Deus está aquietando, está sossegando. Não se desespere, há esperança para você. Aquele problema que tanto te aflige, eu também tenho os meus que me afligem, mas eu estou dizendo: Senhor, sossega minha alma, aquieta minha alma. Eu tenho esperança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Alguém está colocando aí Apocalipse 2, versículo 9. Apocalipse 2, versículo 9. Eu quero encerrar, porque já ficou muito longo esse vídeo. Eu não sei quanto tempo eu estou falando, eu sei que já tem muito tempo. Apocalipse 2, 9. Tem alguém digitando aí, eu vou ver aqui o que diz. 2:9. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então essa carta foi escrita à igreja de Esmirna. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Deus conhece as minhas obras e as suas obras. Se elas são perfeitas ou não, Deus conhece. Mas nós estamos habitando no meio de uma sinagoga de Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós temos a proteção divina, temos a proteção de Deus. Como eu toquei aqui no início, sob as asas de Deus, descansando, ainda que é noite, confiando estou, sob suas asas me acho abrigado. Descansarei sob asas tão poderosas. Descansarei sob asas tão poderosas. Que através da palavra de Deus você tenha recebido forças para caminhar, para seguir a sua jornada, para não desistir. Eu tenho orado a Deus, para Deus me dar força, me dar graça. Eu não posso parar, eu não posso desistir, ainda que alguns possam até pensar, porque eu ando ainda meio ausente da igreja, mas existem muitas coisas pendentes ainda, e que eu estou aos poucos pedindo sabedoria a Deus para arrumar. E Deus está me dando graça, força, conforto, enxugando as minhas lágrimas, porque na verdade ainda tenho derramado lágrimas. Mas eu digo: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Que Deus te abençoe, um grande abraço, obrigado porque você ficou assistindo esse tempo todo. E eu vou terminar esse vídeo agradecendo a Deus pela palavra que eu ouvi hoje de manhã, ainda que online, a palavra que eu ouvi hoje à noite na congregação do Catete. Aquieta minha alma, sossega minha alma, Senhor. Deus está dizendo para você, Ele está aquietando a sua alma, Ele está te dando sossego, está te dando... O telefone tocou. O Senhor está te dando paz, Ele está aquietando a sua alma, Ele está aquietando a minha alma.
Amém? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Jesus é o nosso Consolador. Jesus é a nossa paz, a nossa esperança. O Espírito Santo Consolador está nos abraçando nessa noite. Fique com Deus. Até a próxima, se assim Deus permitir. Se Jesus não voltar antes. Amém? Obrigada por me assistir, por ouvir a palavra de Deus através dos meus lábios. Fiquem com Deus. Tenham uma noite de paz. Amém.